Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente conversa um pouquinho sobre esse livrinho incrível chamado A Honra Perdida de Katharina Blum, de autoria do Heinrich Böll, que foi laureado com o Prêmio Nobel em 1972 e um dos principais escritores de língua alemã no pós-guerra. Esse livro não é tão conhecido assim por aqui, eu peguei a dica no canal da Gisele Eberspecher, eu vou deixar o link do canal dela no box de informações aqui embaixo, eu adoro o canal da Gisele. E eu vou passar bem rapidinho, primeiramente, pelo enredo, porque como é um livro curtinho, eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, é só para vocês terem uma ideia do que o livro trata. Depois eu queria falar um pouco do contexto no qual esse livro foi escrito, que é muito interessante, e por fim fazer um paralelo entre o que é discutido aqui e a atual chamada cultura do cancelamento, porque para mim esse paralelo foi praticamente inevitável. Bom, então sobre o enredo. Aqui, como o título sugere, a gente vai acompanhar a Katharina Blum, que é uma personagem bastante comum, ela é uma moça de origem muito humilde, vem de uma família um pouco problemática, mas apesar de todas as dificuldades da vida dela, ela consegue levar uma vida digna. Então ela é divorciada, ela tem a própria casa dela, ela trabalha como governanta na casa de um advogado muito rico e essas pessoas a ajudam muito. E fora esse emprego mais formal dela, ela também faz alguns outros trabalhos extras no seu tempo livre e ela é uma pessoa assim a cujo os patrões não poupam elogios. Todos falam que ela é uma pessoa extremamente eficiente, muito organizada, muito prestativa, que gosta muito de ajudar as pessoas, mas também muito reservada. Até que ela vai a uma festa e nessa festa ela dança com um homem e esse homem acaba indo com ela para a casa dela e no dia seguinte a polícia bate a porta dela perguntando onde está o homem, porque segundo a polícia ele é acusado de uma série de crimes. E a partir daí a vida da Katharina sofre uma reviravolta muito grande, porque ela se vê no centro dessa investigação que envolve esse homem e não só se vê no centro dessa investigação, como ainda fica no papel de cúmplice, porque se acredita que ela ajudou o homem a fugir, porque os policiais estavam acompanhando todos os passos desse homem, sabia que ele estava nessa festa com ela, que foi pra casa dela, estavam vigiando ali o prédio e não viram esse homem sair dali. E aí acreditam que ela o ajudou a escapar. Ela sai no jornal, em um dos jornais mais famosos, mais lidos, e assim, pelo fato de ela não ser muito aquilo que se esperava de uma mulher, então assim, ela é divorciada, ela é jovem, ela é muito bonita, ela tem a própria vida, é independente, né? Tem o seu próprio dinheiro, então ela acaba meio que servindo como bode expiatório para a mídia. Os tabloides acabam vendo na Katharina a vítima perfeita para suas notícias sensacionalistas que vendiam muito à época. E tem um repórter específico de um jornal que é chamado aqui de O Jornal em maiúsculo, isso é importante quando eu for explicar o contexto que o livro foi lançado, eu explico porque acaba ficando obcecado com a figura da Katharina. E aí, se antes nos noticiários a gente via a figura do homem, né, do suposto criminoso, agora o que a gente vê é a figura da Katharina, porque esse jornal pega a Katharina e vai atrás da vida dela, conversa com os parentes, com os amigos, com os familiares, distorce tudo que as pessoas falam a respeito dela, enfim, tornam a vida dela um verdadeiro inferno, causando, como o próprio título diz, a perda da honra dessa personagem perante a sociedade. E ao ler como tudo isso acontece, é impossível que a gente não sinta muita raiva, porque assim, vai de um interrogatório comum, então perguntas, por exemplo, que horas você costuma entrar no trabalho, que horas você chegou na festa, que horas você saiu da festa, como que você conhece esse homem, enfim, perguntas que seguem bem o protocolo de um interrogatório comum, para um interrogatório completamente descabido, muito influenciado pelas notícias que saem sobre ela nesse chamado O Jornal. Então começam a perguntar para ela como é que uma simples empregada pode ter uma casa própria, por que ela se divorciou, aí falam com os vizinhos e os vizinhos relatam que ela recebe algumas visitas masculinas e aí eles querem saber quem são esses homens. E pela narração aqui a gente consegue ver que boa parte dessas perguntas mais invasivas, digamos, são feitas em um tom de deboche. Então começa uma invasão de privacidade da vida dessa mulher absurda. Esse jornal, inclusive, chega a um ponto que, assim, eu não vou falar aqui pra dar spoiler, mas é uma coisa, assim, inadmissível. E, obviamente, tudo isso acaba afetando muito a Katharina, que era uma pessoa super reclusa, super reservada e se vê do nada centro de inúmeras acusações, se vê todo dia no jornal. E o que o Böll faz aqui é justamente mostrar como esse jornalismo sensacionalista e irresponsável
irresponsável afeta a vida de uma mulher a ponto de mudar drasticamente a personalidade dela. E o Bol monta essa narrativa aqui de um jeito muito original, sabe? Tem todo um quê jornalístico e nada é te entregue muito mastigado, então você tem que ir meio que juntando as pecinhas pra formar esse panorama que o Bol tá querendo mostrar. E acho que deu de enredo, quem quiser saber mais sobre vai ter que ler esse livro aqui, incrível. E agora eu queria falar um pouco do contexto no qual esse livro foi escrito. Aqui nessa edição da Carambaia a gente tem um pós-fácil escrito por um estudioso do Bol, que é o Paulo Zotter, onde ele fala um pouco do contexto de polarização que esse livro foi escrito, porque ele foi escrito enquanto ainda havia o Muro de Berlim, né? Então tinha a divisão entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e essa divisão não só da Alemanha, mas também do mundo como um todo, né? No meio do contexto da Guerra Fria, acabava gerando um contexto de muita polarização. A Alemanha estava dividida, a tensão era muito constante entre os dois lados do muro e o jornalismo se aproveita disso para fazer algumas notícias sensacionalistas, principalmente o jornal chamado Bild, em maiúsculo. Vou deixar o nome desse jornal escrito aqui na tela, mas é um tabloide alemão muito famoso que existe até hoje, ainda é muito lido. E em certo momento esse jornal faz uma acusação muito séria e não mostra provas de nada. Ele mostra o quão absurdo é aquele jornal de grande circulação tá acusando pessoas sem provas, então, portanto, inocentes até que se prove o contrário. E aí começa uma longa disputa pública entre o Bol e o Bild. E o próprio Bol acaba se tornando uma dessas vítimas da chamada mídia marrom, que seria essa mídia mais sensacionalista, né? Então começam a acusá-lo de ser supostamente esquerdista, comunista, que ele estaria, né, simpatizando com o outro lado do muro. E aí o Bol começa a refletir um pouco sobre tudo isso, né? Sobre como essa mídia irresponsável, sensacionalista, que acusa as pessoas sem prova, acaba impactando a vida dos envolvidos. E o Paulo, inclusive, no pós-fácil dele, comenta aqui um caso muito interessante, que é de um habitante de Munique que começa a receber inúmeras cartas cheias de ameaça, não consegue mais nem sair na rua direito, e assim, ele não tinha feito absolutamente nada. Ele só tinha a infelicidade de se chamar Heinrich Bol, sem ser o Bol que era acusado, mas tinha o mesmo nome e aí ele acaba sofrendo por isso. E aqui nessa edição também tem uma nota do próprio Bol falando, né, qual era o objetivo dele em relação a esse livro, e eu queria muito ler um trecho disso aqui pra vocês. Na página 121 dessa edição. O que importa é, a narrativa não tem só um título. A Honra Perdida de Katharina Blum tem também um subtítulo, de como surge a violência e para onde ela pode levar. Pouco se conhece sobre a violência gerada por manchetes e sabemos menos ainda para onde a violência de manchetes pode levar. Seria a tarefa da criminologia fazer uma investigação sobre o que certos jornais, e aí ele coloca em letra maiúscula, conseguem aprontar com toda a sua inocência bestial. Mas a narrativa não tem só título e subtítulo, tem também um slogan. E o slogan é: as personagens e o enredo dessa narrativa são puro fruto de imaginação. Se, em descrições de certas práticas jornalísticas, surgirem semelhanças com as do jornal Bild, isso não se deu por acaso ou premeditação. Foi, isso sim, inevitável. Maravilhoso. Então é isso que a gente tem aqui, né? Essa crítica à mídia irresponsável e pra gente tentar se atentar para as consequências que esse tipo de ação pode gerar na vida das pessoas que estão envolvidas. E aí, pra mim, foi praticamente inevitável fazer uma ligação entre o que o Bol retrata aqui e as fake news, né, em voga atualmente, e também com o tribunal da internet e a sua cultura do cancelamento. Aqui a gente tem, então, a divulgação de notícias falsas, a distorção de muitos depoimentos que acabam prejudicando as pessoas que são o foco dessas notícias. E eu acho que no cenário atual, que a gente tem as fake news sendo amplamente utilizadas, inclusive políticos, alimentando essas notícias falsas e se utilizando delas para propósitos eleitorais, manipulando dados em prol do seu discurso e da sua ideologia, eu acho que essa leitura aqui se faz muito necessária. E aqui a gente também tem as consequências da difamação, que é uma coisa que tem sido muito observada agora na cultura do cancelamento. E essa leitura me fez muito pensar sobre as consequências disso, sabe? Porque, como o Bol fala aqui, as pessoas simplesmente difamam e depois não se importam muito com o que vem depois, né? Como que essa pessoa que é difamada fica? E agora a gente tem muito isso, né? Tipo, tem uma pessoa na internet que faz um discurso meio controverso e aí começa a vir uma patrulha pra tentar cancelar aquela pessoa, né? Silenciar essa pessoa a todo custo.
pessoal do Twitter deve estar muito familiarizado com isso, né? Que, tipo, pega uma pessoa e joga essa pessoa no meio de um furacão de ódio e me assusta porque às vezes parece que tem pessoas que têm prazer de ver a vida do outro sendo arruinada, sabe? Gente, eu acho isso tão feio. Eu acho que a gente tem que pensar que as pessoas têm o direito de errar, sabe? E claro, aqui não tô falando de coisas que excedem os limites morais, tipo ser homofóbico, racista, esse tipo de coisa, na minha opinião, essas pessoas. E aí nem mereciam também ser palco de holofote. Pra mim, a gente teria que meio que deixar isso no ostracismo. Apesar de que eu reconheço que tem essa tentativa de expor, né, para justamente evitar esse tipo de prática, né, discursos racistas feitos publicamente, por exemplo. Mas às vezes esse cancelamento me parece um pouco arbitrário e, assim, gente, eu acho ok a gente apontar as inconsistências, inclusive eu acho que isso tem que ser feito. Então, assim, a pessoa errou, ok, vamos falar com ela, mas com respeito, assim, tipo, por que ela errou, por que você discorda daquilo, e não tentar silenciar essa pessoa a todo custo, porque, cara, eu acho isso muito perigoso. Fora que eu acho zero eficaz, sabe, porque eu acho que a melhor maneira de você mudar o discurso de uma pessoa é justamente sentando pra conversar com ela, explicando de forma racional e não passional por que ela estaria errada. Acho que um debate e persuasão é muito mais eficaz do que jogar essa pessoa num furacão de ódio e arruinar a vida dela pra sempre. Sendo bem dramática aqui, né? Mas, enfim. Acho que o ponto é, a gente não muda o posicionamento de alguém ao silenciar essa pessoa. A gente tem que tentar debater e discutir sobre. Eu acho que isso é muito mais saudável do que um cancelamento. Tipo, a pessoa falou algo que você não concorda e, meu Deus, temos que cancelar essa pessoa. Eu acho que a cultura do cancelamento traz discussões muito importantes e eu acho que, tipo, até meio que obriga as pessoas, de certo modo, a se questionarem sobre os seus valores, a pensarem duas vezes antes de publicar algo nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas vezes esses cancelamentos são feitos de forma exagerada. Enfim, eu acho que o ponto que eu quero tocar aqui é que cuidado com quem você escolhe silenciar, porque recentemente a gente teve até um caso, né, do Estado tentando ditar quem pode e quem não pode ter uma conta em rede social. E, assim, pra gente parece ok quando isso acontece com alguém que a gente discorda, mas não se esqueça que um dia isso pode acontecer com você. Eu acho realmente muito legítimo a gente apontar as inconsistências dos discursos de algumas pessoas, mas sem esse ódio todo, sabe? Inclusive, eu tava lendo um livro do Scruton um dia desses, o Beleza, inclusive ele deve aparecer por aqui em breve, mas já tem resenha no meu Instagram, se alguém se interessar eu deixo o link aqui embaixo. Mas então, eu recebi uma mensagem bem desagradável, porque eu tava lendo o Scruton, né? Ele é um autor, quer dizer, foi um filósofo conservador. E não, eu não sou conservadora, mas assim, porque eu não sou conservadora, eu não posso ler um autor conservador. Eu só tenho que ler aquilo com que eu concordo. E eu acho que isso é uma das consequências que o cancelamento pode gerar, sabe? Quando feito de forma exagerada. Tipo, as pessoas não se sentirem à vontade pra expor o que elas pensam. Eu já recebi mensagens de gente no Instagram falando que não se sente à vontade pra postar tudo que lê porque tem medo da suposta patrulha do cancelamento. E pensem bem, silenciar alguém quando esse alguém não tá excedendo, né, os limites éticos, por exemplo, não é uma forma de empobrecer o debate? Eu acho que uma das graças da internet é justamente você poder debater com tanta gente que tem visões diferentes, poder ver opiniões diferentes e aí até enriquecer o seu próprio repertório, sabe? Não viver numa bolha. Será que isso não é uma forma de certa forma, diminuir o espaço de debate democrático? E vamos pensar bem, né? Qual seria a graça se todo mundo concordasse em absolutamente tudo? A gente não teria debate, seria basicamente todo mundo emitindo o mesmo discurso. E eu acho que a gente realmente tem que tomar muito cuidado para preservar essa que pra mim é uma preciosidade, liberdade no espaço de debate democrático. Eu acho que é muito perigoso a gente criar um ambiente no qual as pessoas não se sentem à vontade para emitir as próprias opiniões. Enfim, falei muito, mas fica a discussão / digressão, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar mais, porque eu acho realmente perigoso a gente ficar silenciando pessoas, e eu acho que ainda é possível debater sem agredir. Se você tem algum ponto a acrescentar na discussão, se você concorda ou discorda de mim em algum ponto, vamos conversar aqui nos comentários, eu gosto de falar desse assunto. E leiam esse livro incrível. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!